Sejam bem-vindos a mais um podcast, Conversa com Luana Ribeiro. Gente, hoje eu tô assim, daquele jeito, apreensiva, sabe? Porque uma coisa é você ser entrevistada na vida, outra coisa é você entrevistar quem faz isso assim, ó, diariamente como ofício e dom divino, dom na vida. E hoje o nosso entrevistado é o jornalista desde 92, Kleber Toledo, que veio do interior de São Paulo, Presidente Prudente, e é uma pessoa muito emblemática, histórica no nosso jornalismo tocantinense. E além de jornalista, é escritor. Fez um livro muito interessante sobre os bastidores, sobre a história da política tocantinense, de algumas eleições, e agora lançou os seus contos, A Noiva e Outros Contos Políticos. E aí, Kleber, ele fez... Gente, vou mostrar para vocês, ele fez uma dedicatória aqui. Eu falei, Kleber, você dá conta de entender essa letra? Como é que você dá conta? Coisa de jornalista, né? Bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, Ana. Obrigado a todos. Como eu disse, né, depois de 30 anos escrevendo em pé, não tem letra que resista, né? A gente vive com a letra pior que de médico, né? É isso aí. Kleber já foi professor também, universitário, no Objetivo, na UBRA, sim, na área de publicidade, de comunicação, né, Kleber? Isso. Dei aula também no interior de São Paulo, na UNOeste, Universidade do Oeste Paulista, em Presidente Prudente, para o curso de jornalismo, e aqui na UBRA, no Objetivo, para o jornalismo e publicidade. E tem o portal Kleber Toledo, que se transformou no portal CT, que agora as coisas são mais compactas, né? Isso. E você é um expoente, Kleber, do jornalismo, como eu falei, mas você faz uma leitura muito interessante sobre o cenário político, né? É uma área que você atua com muita facilidade e você tem uma visão, assim, a longo prazo. Eu lembro muito que meu pai, o senador João Ribeiro, gostava muito de tomar um café com você e conversar, porque você sempre dava a sua opinião, o seu norte de leitura geral, sem ser parcial, né? Eu acho isso fantástico, assim, a leitura que você tem sobre o cenário político. Obrigado, Ana. E antes da gente entrar um pouco na política, que eu estou muito ansiosa, eu quase te liguei, eu falei, não vou ligar, não vou passar mensagem, eu vou falar com ele pessoalmente no podcast. Tive a grata satisfação de ler o livro, inclusive o pessoal perguntou onde que tem, eu falei que é na Leitura que está vendendo, na livraria Leitura, muito bom. E está na JEP também agora, essa semana começou na JEP. Começou na JEP também, ó, gente. E, assim, o que eu identifiquei no seu livro de contos? Ver se eu tô uma boa leitora. Você colocou perfis nos seus contos. O perfil do político explorador, o perfil do eleitor, que é o cabo eleitoral, que ele recebe sem trabalhar. E por aí vai. Vamos contar um pouquinho desse livro. E olha, eu vou te falar, eu desconfio que eu identifiquei alguns personagens aqui. Como é que é a história desse livro? Me conta. Primeiro todo mundo fala isso, né? Não, gente, é tudo ficção, né? Tudo ficção. Mas sempre tem alguém que fala assim, não, esse aqui é fulano, não é? Aquele é ciclano. Não, gente, é tudo ficção. Mas lógico que baseado em toda a experiência, né? São 30 anos de cobertura jornalística na área de política, de conhecer, trabalhando no bastidor, conversando com muita gente de bastidores, e a gente ouve muita história, vê e vive muitas histórias, e então a partir disso a gente fez. Eu assim, na verdade o que me levou para o jornalismo foi a minha vontade de ser escritor. Eu queria ser escritor, mas escritor no Brasil não sobrevive, né? Então eu falei, então eu vou arrumar algo mais próximo. E além de tudo, eu achava que ainda faltava viver mais, com variações de situações mais diversas para eu poder ter elementos para produzir, né? E eu ficava pensando, o que me dá isso? Eu falei, jornalismo, né? Então aí eu acabei indo para o jornalismo para ser escritor, mas acabei desistindo, me apaixonei muito pelo jornalismo e achei que não era o momento, eu tinha que viver mais, ter mais experiência, e ali me permitiria, além de ter mais experiências, definir um tema com o qual eu gostaria de trabalhar e desenvolver o texto, né? E realmente isso aconteceu em 2015, me deu vontade de voltar a escrever. Falei, agora eu acho que eu já vim escrevendo há muitos anos, né? Escrevo análise, crônicas. Eu falei, agora acho que já tem mais ou menos alguma coisa para onde começar. E aí eu
Comecei a escrever alguns contos em 2015 e eu tenho um livreto de conto publicado em 1995, né? Mas eu fiz poucos exemplares na época, mas depois não escrevi mais. Aí então em 2015 eu voltei. Hoje é muito caro, né, Kleber, produzir um livro no Brasil. Ele é caro, falta muito incentivo, né? Eu ainda tenho umas parcerias que me ajudam, mas a maioria dos escritores tem muita dificuldade de publicar, né? Tem as políticas públicas agora estão sendo retomadas, com essa questão de lei Paulo Gustavo e outros incentivos culturais que têm surgido, e eles são muito importantes, porque a gente precisa fazer esse país aprender a ler, né? Nós temos um grave problema que eu sempre brinco que nós saltamos da fase pictórica para a fase da frase oral para pictórica, né? Porque assim nós passamos pela fase escrita. Então você tinha a fase oral de simplesmente falar e agora estamos em televisão e a própria internet, ela é audiovisual, né? Então nós não passamos muito por essa parte da leitura, de as pessoas aprenderem a ler. Veja, enquanto no Brasil nós estamos vendo aí fechando livrarias históricas, Casa da Cultura, nós estamos vendo na Argentina, em plena crise, as livrarias vendendo muito, né? Livrarias em Buenos Aires, praticamente em todos os bairros, né? Então, assim, e aqui nós temos 2 livrarias na cidade que já tem mais de 300 mil habitantes, que já atende uma população regional aí de 500 mil, quer dizer, mais de meio milhão de pessoas. Então, nós precisamos muito investir nisso, porque é uma questão de cidadania, questão de preparação do país, inclusive, para o desenvolvimento. Lembrando que um dos maiores problemas que nós temos para o nosso desenvolvimento é a formação de mão de obra. E não tem como formar mão de obra qualificada sem passar pela leitura, né? Além da formação cidadã. É isso aí. Você tocou num ponto-chave. Quando envolve política, não tem como não envolver educação. As pessoas falam da corrupção na política. Eu acho a política fantástica, um canal de transformação positivo para a sociedade, porém, não existe corrupto sem corruptor. Infelizmente, é uma cultura arraigada no nosso país, não só na política, mas na sociedade, infelizmente. Exato. E eu só acredito que o Brasil vai evoluir e avançar com educação de base. Quando você formar crianças e jovens com educação de qualidade. Exatamente. E primeiro, assim, a leitura que você fez é essa mesmo, que a leitura que você tinha dito que fez do livro, acho que também você conhece também tudo mais um pouco dessa área, e realmente é isso, você tem vários perfis aí, né? Cada situação, por exemplo, o ex-gigolô, né? um texto que eu gosto muito, que é um cara que explorava o partido, né? E nós temos muito gigolôs de partido por aí, né? E nós temos o eleitor corrupto também, né? Tem lá uma operação, o conto chama Operação Papai Noel, que fala do eleitor se corrompendo também, né? Tem o outro também do cara que está na porta do comitê e de repente vê um cara tentar fazer um negócio com ele em troca de voto. Então, assim, e isso que você está falando, primeiro assim, é lógico que a política brasileira, nós temos excelentes quadros na política brasileira. Agora, nós temos uma predominância de uma política patrimonialista e clientelista. Essa é a que predomina. Mas uma coisa que você falou, e eu tenho repetido, e eu sempre concordo com isso, é que não existe uma classe política pura, maravilhosa, corrupta com a sociedade pura. Ou você não tem uma classe política pura com a sociedade corrupta. Por quê? Porque o político, ele sai desse meio. O político é um ser humano como eu, você, qualquer pessoa que está aqui dentro, qualquer uma das pessoas que estão nos assistindo, e ele passou por uma família, passou por uma igreja, passou por um ambiente de trabalho, um ambiente social, e ali aqueles valores que ele aprendeu ali, ele vai levar na representatividade. Então, se ele se elegeu prefeito, vereador, deputado, presidente, seja o que for, aqueles valores que ele aprendeu ali, ele leva. Então, assim, isso que você está falando é muito importante. Nós precisamos investir em educação, mudar a forma como nós encaramos a política, porque realmente a postura, muitas vezes, do próprio eleitor encarece o processo eleitoral e isso dificulta que pessoas boas vão para a política, porque ninguém vai ter dinheiro para concorrer. Então, isso que você está falando é realmente algo
que eu concordo. Nós precisamos mudar como sociedade. E eu digo, e uma coisa é certa, nós vivemos o pior momento da República Brasileira, né? A República implantada em 1889, e esse é o pior momento. O pior momento em termos de representatividade. Nós temos um Congresso hoje horroroso, uma representatividade horrorosa. Agora, ninguém caiu lá de paraquedas. Todo mundo foi eleito. Quer dizer, as pessoas optaram. Então, a crise não é da classe política, é uma crise da própria sociedade. Concordo em gênero, número e grau, viu? Que a crise é da própria sociedade, que a gente tem que transformar toda uma sociedade. Não é só algo isolado. E agora vamos falar um pouco de política, porque eu gosto muito, Kleber, principalmente de conversar com você, porque você tem uma leitura de cenário. E o que você observou, assim, dos anos que você está aqui no Tocantins, como evoluiu, como você vê a política tocantinense? Olha, eu acho que nós evoluímos em termos de democracia, né? Nós tínhamos um líder muito forte, mas que atuava de mão pesada e foi muito importante para o Estado, que é o Siqueira, que infelizmente acabamos de perder, que teve o seu momento. Eu sempre digo que essa forma forte do Siqueira foi importante para a consolidação do Estado, para a criação e consolidação do Estado. E depois, esse modelo dele, que era um modelo mais forte, que permitia pouca oxigenação, ele foi superado a partir de 2006, quando tem aquela vitória do Marcelo, antes de 2005, quando há aquele rompimento da União do Tocantins, a reeleição do Marcelo em 2006, você acaba gerando um momento de muito mais efervescência democrática no Estado. Só que nós tivemos um grande problema nisso, né? Porque o Siqueira, ele era muito controlador das contas públicas. Então, ele deixa o Estado com uma capacidade de investimento muito grande, porque ele controlava muito as contas públicas. E quando vem a redemocratização ou a efervescência democrática do Estado, começa uma luta, que eu sempre digo, fratricida dos políticos tocantinenses, da classe política, e por esse processo nós tivemos uma perda em termos de contas públicas. Entramos numa crise fiscal absurda, né? A partir, sobretudo, de 2008, 2010, a gente veio aprofundando até o governo Carles, quando o Carles realmente faz um ajuste das contas, e hoje o governo Vanderlei, ele respira, tem condições de fazer bons investimentos, que tem mais umas contas organizadas. Então, eu acho que o momento político do Tocantins, ele é bom do ponto de vista da democracia. Hoje há mais espaço para que um novo político possa aí conquistar seu espaço do que antes, quando você tinha um líder muito forte, em que ele selecionava muito bem esses operadores da política. Mas, de outro lado, essa luta ainda é muito selvagem. Essa luta que nós entramos, ela é muito selvagem. Ela é uma luta ainda muito patrimonialista, tanto que nós tivemos esse monte de cassação de governador, afastamento de governador, e precisa de mais maturidade. Eu até escrevi um editorial na morte do Siqueira, falando sobre isso. Olha, o Siqueira deixou um Estado consolidado, construído. Agora cabe a nós a responsabilidade de encontrar os caminhos de desenvolvimento. E é essa maturidade que a classe política ainda precisa encontrar. Por exemplo, nós não podemos mais ter como metas de gestão, por exemplo, a próxima eleição, como é comum no Estado. Nós temos um Estado que não tem planejamento. Não estou falando desse governo, não, estou falando isso histórico. Tirando a época do Siqueira, você não tem um planejamento de médio e longo prazo. Qual o Tocantins que nós queremos para daqui 10, 20, 30 anos? Nós temos que chamar a sociedade, universidades, associações, federações, com o governo e discutir isso. E isso que você está falando é muito importante, porque a gente vê que o Estado do Tocantins ainda é muito pequeno e a política ela é muito próxima, e infelizmente as pessoas ainda dependem muito do poder público. E eu fico pensando, qual grande grupo vai investir num Estado que não tem uma política a longo prazo fiscal e tributária, que não tem um planejamento
equilibrado. Então, o que você está falando está diretamente ligado ao desenvolvimento econômico do estado do Tocantins. Exatamente, porque assim, você não dá segurança para o investidor, né? Olha, quando vem o investidor, o que nós apresentamos para eles em termos de planejamento? Qual a visão que nós damos para esse investidor, de que estado nós queremos? Olha, daqui 20, 30 anos, daqui 30 anos, o estado nós queremos desse jeito. Nós precisamos, e isso não se faz por um governo, o governo ele tem que liderar isso. Isso se faz com a sociedade, chamando universidades, chamando sindicatos, associações, enfim, todas as pessoas para participar de um debate amplo e realmente que se transforme em uma coisa concreta e que seja depois executado não como uma política de governo, mas como uma política de Estado. Ou seja, isso não pode ser coisa de um governo. Isso tem que perpassar por vários governos e ser feito. E isso exige maturidade política. Né? E por isso também a importância do servidor concursado, né? Fundamental. Porque aqui a gente também tem a questão dos cargos em comissão. Isso tem que acabar no Estado. E isso é uma coisa... Assim, lógico que eu entendo que nós temos alguns problemas, porque muita gente fala assim, é muito simples, você faz um concurso público e resolve a parada. Em tese, sim, mas nós temos que pensar também o impacto financeiro disso no Estado. Não é fácil. Por exemplo, eu sei que, por exemplo, se você tem cargos comissionados, você demite na hora que você quiser. Se você substitui tudo isso por cargos concursados, acabou. Você estabelece um custo fixo pro resto da tua vida. Mas tem que ter o quadro fixo. Exato. Tem que ter o que é o cargo em comissão? É um complemento do que está faltando. Exato. Você tem que ter um planejamento disso. E o que eu estou falando assim, eu entendo as dificuldades, mas isso é uma coisa que precisa ser resolvida. Ou seja, não dá para fazer assim, vamos fazer um concurso agora? Não, vamos fazer um planejamento de concurso. Vamos fazer concurso de saúde, educação, sei lá, todas as áreas, um plano, como você fala, dentro do planejamento. Por quê? Porque nós não tem mais cabimento, com 35 anos, o Tocantins ainda ter professores contratados, que vira moeda de troca política. Ter funcionários de escolas, enfim, de vários lugares, que vira moeda de troca política. É ruim até para o governador, porque chega lá os políticos com faca no pescoço dele, porque quer nomear fulano, ciclano e beltrano. Eu acho que é bom para o Estado, é bom para o servidor, nós temos essa substituição. Agora, essa substituição, logicamente, tem que ser planejada. Por que eu digo? Do ponto de vista financeiro, eu estou falando, é mais fácil, é melhor você ter o servidor contratado, porque na hora da crise você demite. É como faz uma empresa, né? Eu vou lá, amplio o meu negócio, contrato mais gente, mas se der problema eu demito. Se as pessoas pagam o direito delas e a vida que segue. O Estado que tem concurso não pode fazer isso, o servidor concursado não pode fazer isso. Então, assim, nós temos que dar segurança para a sociedade, para o servidor, porque também não adianta fazer um monte de concurso, inchar a folha de pagamento e depois não dar conta de pagar. Virar o que virou o Rio de Janeiro aí uns anos atrás. É outro problema. Então, assim, eu defendo isso, precisa fazer, agora dentro também de um planejamento. Tudo passa pelo planejamento. É isso. E você, então, acha que nos últimos anos a política tocantinense ela deu uma amadurecida. E o que você acha que falta no Tocantins assim, para dar um boom maior, um salto maior no estado do Tocantins? Olha, na verdade, assim, a política ela começou a amadurecer, porque quando nós chegamos, os políticos usaram e abusaram. A classe política do Estado, principalmente os que estavam mais à frente dos grupos políticos, nessa guerra fratricida que eu chamo, eles usaram e abusaram e, por exemplo, entra um cara no mandato tampão para se eleger, ele gasta tudo e mais um pouco, arrebenta as contas do Estado, entra um outro, o outro não dá conta e daqui a pouco esse outro é afastado e aquele grupo que está na oposição promete mundos e fundos, entra, não dá conta também, enfim, virou esse caos. Quando nós chegamos no fundo do poço, que não dava mais, né, chegou uma situação aí que se realmente não fosse feita alguma coisa, hoje eu não sei que seria do Estado financeiramente. E aí a classe política parece que meteu mais um pé no chão, assim, peraí, vamos mais amadurecer. Então eu tenho visto nos últimos anos um cuidado maior com isso, né, principalmente de quem está à frente da máquina do Estado. Para o Estado desenvolver, eu acho que falta esse planejamento. Acho que falta ainda levar com muito mais seriedade, para mim, o setor que é o mais importante, que tem pouca
digamos assim, pouca política mesmo efetiva, planejamento e pensar que é o turismo. Eu acho que a grande indústria do Tocantins é o turismo. Sabe? Do agronegócio, legal, é bacana, é importante. Agora, quem gera emprego na comunidade, quem faz circular muito mais dinheiro é o turismo. E eu acho difícil ir numa cidade do Tocantins que você não tem alguma opção turística. Aqui é a nossa grande riqueza, mas infelizmente eu estou ainda aqui há 20 anos falando isso. Eu não vi ainda uma política de atração de desenvolvimento turístico que possa ser chamado de alguma coisa muito grande. Um investimento, né, formal, um planejamento, um incentivo verdadeiro para desenvolver e fomentar o turismo no estado. O investimento em turismo, ele é um investimento muito mais saudável, porque ele é um investimento na comunidade. Você vai qualificar as pessoas, porque você tem que ter um garçom que atende direito, você tem que ter recepcionista de hotel que saiba atender direito, você vai investir nas lojas, porque você tem que ter uma fachada melhor, você tem que ter mais qualidade de hotel, mais qualidade de restaurante, de lanchonetes, e você vai investir nos acessos. Você me fez lembrar a dinâmica de clusters, de Mário Carlos Beni, que é o ciclo produtivo do turismo, né? Onde uma coisa desenvolve a outra. Isso. O dono do hotel tem um filho que estuda numa escola particular, o dono da escola particular contrata as pessoas da cidade para estar trabalhando nessa escola, as pessoas que trabalham nessa escola investem na economia porque elas vão no supermercado, vão na farmácia, no posto de combustível, porque o turista ele vem de fora e deixa os recursos, as divisas no local onde ele está visitando. É extremamente importante também. Você traz o dinheiro de São Paulo, você traz dinheiro dos Estados Unidos, da Europa, você traz dinheiro para cá e esse dinheiro fica aqui. E isso aí fica onde? Fica na comunidade. Fica ali no restaurante, na lanchonete, no hotel. E lógico que para você ter turismo, não basta você querer, você tem que ter atrativos. Cara, atrativos é que não falta aqui. De um turismo que está em alta, que é o turismo de aventura. E as pessoas conhecem muito o Jalapão. E nós não temos só o Jalapão. Não, nós temos grandes riquezas. O acesso, por exemplo, à região sudeste, que você tem ali Aurora, Lavandeira, Combinado, Novo Alegre, Taguatinga, que tem riquezas maravilhosas, tem um bom acesso. Inclusive, é até mais fácil ir para essa região do que para o Jalapão. Exatamente. E no Bico do Papagaio nós temos várias riquezas, né? Temos no mês de julho nós temos praia, nós temos o Peixe ali também, que é um arquipélago de pequenas ilhas, o arquipélago do Tropeço, que é fantástico. Então, assim, nossas riquezas naturais, elas são infinitas, né? Eu vejo assim, o Hercy, eu acho que foi uma grande escolha do Vanderlei. O Hercy é uma pessoa que ficou muito tempo no Ministério do Turismo, conhece muito turismo, está com muita vontade, é um cara do Estado, que conhece o Estado efetivamente. De Dianópolis. Então eu espero assim, que realmente, sob a gestão dele, do Vanderlei, que o turismo pegue principalmente esse planejamento. Sabe? Vamos planejar, vamos organizar, vamos criar linhas de crédito para as comunidades e aí depois, porque assim, agora não adianta você fazer um investimento lá fora em publicidade para trazer o turista para chegar aqui e passar raiva. Aí ele passa a raiva, ele leva uma péssima imagem daqui e aí não volta mais e outros não voltam. Então, assim, nós precisamos investir nas comunidades, desenvolver essas comunidades para que atenda bem esse turista. E, logicamente, acesso às atrações, aquela coisa toda. Mas eu acho que o turismo é o grande... Tinha que ter um despertar, sabe? Porque, assim, eu falo como paulista. Eu venho de uma região do Pontal do Paranapanema, que era uma região de pasto. Então, assim, onde você olha, a perder de vista só vê pasto, não tem nada, não tem serra, não tem montanha, não tem nada. É tudo reto e pasto. Então, assim, os rios lá estão acabando, são filetes de água hoje. E os rios que há 50, 70 anos eram rios enormes, hoje são filetes de água. Então, quando eu cheguei aqui no Tocantins, que eu vi serra para tudo quanto é lado... Você enlouqueceu. Não, eu fiquei doido, falei, aqui mesmo. Eu pedi demissão por telefone, falei, tô indo embora. E a sua região, você me fez lembrar que Pontal de Paranapanema foi o lugar onde começou o movimento sem terra no Brasil. Sim, exatamente. A grilagem de terra. De Olinda, todo esse pessoal aí era meu prato diário na cobertura jornalística na época de política, de invasão de terras, de tiroteio, eu cobri muito essa coisa. Tem história, né? Muita história para contar.
E agora, vamos falar um pouco da nossa capital, Palmas. Ano que vem um processo eleitoral aí, 2024, e aí uma nova gestão. E o que você vê do cenário que se aproxima para Palmas? Olha, eu acho... Sua leitura, que é muito importante. Eu acho que tem muita coisa para acontecer ainda, né? Nós temos um processo em andamento cheio de dúvidas, né? Porque teve essa questão da própria operação policial, não é criminalizando ninguém, mas sempre dá resultado, digamos assim, respinga politicamente alguma coisa. Até que ponto isso vai desdobrar, por exemplo, e aí nós vamos ter poder dimensionar. Eu sempre brinco, né, com o pessoal que vai lá em casa, para conversar de política, né? E eu falo assim, olha, nós temos o roteirista do Tocantins, nós temos que esperar o que esse roteirista vai fazer. Porque toda véspera de eleição, esse roteirista apronta alguma coisa, vira a mesa. E, por exemplo, se você pegar 2021, o Vanderlei não tinha chance de ser candidato, né? Você vê o Mauro Carlesse jogando aí de lado e tal, não sei o que, de repente veio o roteirista, mudou toda a cena dos próximos capítulos e o cara virou governador e foi reeleito com uma votação histórica, a maior votação proporcional e absoluta da história do Estado. Então, assim, tem que ver muito o que vai acontecer isso. Mas hoje o cenário, você vê a deputada Jânade com uma força, também ela está em campanha já praticamente há um bom tempo. O Carlos Amasta, né, que sempre é um bom pré-candidato, forte, um cara que tem uma história. Eu acho que o Amasta tem a grande virtude de fazer uma gestão que mudou o patamar de gestão pública do Estado, essa é a grande verdade. Não foi perfeito, ao contrário, teve muito erro, sabe? Teve coisa assim que ele vai ter que explicar durante o período eleitoral, se for candidato realmente a prefeito. Problema do transporte, do rotativo, né? Do estacionamento rotativo, problema do taquaraldo e tal, mas ele realmente, o Amasta é interessante que ele é muito focado no planejamento. E isso foi importante para Palmas, né? Fora que eu sempre digo que a grande virtude do Amasta foi ter resgatado o orgulho do palmense, né? Naquele momento que a administração pública não estava muito legal, havia essa carência da opinião pública em termos de ter orgulho de Palmas, né? Veio aquela questão do decoração de Natal, que foi uma coisa que nós sempre cobramos, né? Sempre foi uma cobrança. Então, assim, ele sempre vai ter uma participação importante nesse cenário. Agora tem que ver se ele consegue formar grupo político para isso, né? Você acha que o fato dele ter interrompido, num dado momento, a gestão dele em Palmas atrapalhou, assim, prejudicou ele para os projetos futuros? Você acha que isso interfere na carreira política dele? Eu acho assim, não é algo que, vamos dizer assim, que o impede, que o inviabilize, mas é algo que ele vai ter sempre que explicar, né? Até porque se você tem, por exemplo, uma oposição sempre crescente em Palmas, se a gente pegar a votação da prefeita Cíntia, por exemplo, em 2020, você vê que ela teve 36% dos votos, se eu não me engano. Então, assim, você tem 74% da sociedade que está falando, eu não queria ela de prefeita. E, com certeza, uma grande parte disso culpa o Amasta por ela ser prefeita. Agora, eu não acredito que se inviabilize a candidatura a um projeto político dele, mas, logicamente, ele vai ter que dar explicações para esse eleitorado insatisfeito. Aí, outro candidato que eu estava falando, que você tem o Gel, por exemplo, precisa de um grupo, é um cara bom. O Gel foi impressionante em 2020, né? O Gel fez uma campanha apagada, uma campanha sem grande pirotecnia e, de repente, você vê ele aí em segundo lugar. Então, foi bem interessante. Mas ele tem um problema de aglutinar, de formar grupo político. Eleição é grupo, sobretudo acho que o ano que vem, com o segundo turno, você vai ter que negociar, eu vou apoiar você, tá, o que eu levo nisso, o que eu ganho, não é nada imoral, é algo político, legítimo de grupos políticos. Ele teve um bom desempenho nas urnas, mas e como parlamentar, você acha que ele fez grandes feitos por Palmas? Não, então, eu acho que é apagado, eu acho que muito apagado nisso. Eu acho que ele é um bom deputado, mas muitas vezes joga muito para a galera, né?
Tipo assim, é fácil você falar em dar benefício para servidor, mas é difícil você falar de onde vai sair o dinheiro e qual o impacto disso na vida do Estado. Então, ser oposição, como a gente sempre diz, né, Luana, ser pedraço é uma beleza. Ser vitrine é muito difícil. E fora ainda que ele não tem experiência de gestão, mas é uma pessoa bem intencionada, é um bom político, tem uma imagem muito leve, né? Ele precisa, para se tornar um candidato efetivamente competitivo, de um grupo político. Qual que é o grupo político? Ninguém é candidato a si mesmo. Por mais que ele tenha lá um eleitorado cativo dele, que admira, que gosta, mas não basta. Por isso que é uma eleição majoritária. Eu preciso ter o voto da maioria. E ele está muito tranquilo com uma eleição proporcional, onde eu preciso ter uma proporção do eleitorado. Agora, então, é essa a questão que ele vai pensar. Outra coisa que eu vejo nesse processo é a candidatura do governo, né? Quem que o governo vai? Porque lembrando que o ano que vem nós completaremos 20 anos que o governo não consegue fazer um sucessor aqui em Palmas. O último um prefeito de Palmas. O último foi o Siqueira em 2000 com a Nilmar. Nenhum, todos os outros não conseguiram. Então, o Vanderlei tem algumas coisas interessantes. Ele é de Palmas, sempre bem votado em Palmas, aqui é o curral eleitoral dele. Eu até escrevi sobre isso um tempo atrás, que é o que falta para mostrar simbolicamente que realmente o Estado vive, um governo do Estado vive um novo momento. É o governador do Tocantins ter a capacidade de eleger um prefeito de Palmas. Porque se ele, as últimas 2 gestões, consolidar as contas públicas, o Estado hoje respira melhor, tem mais condições de investimento, mas o próprio Carlesse, que comprou todo o desgaste para fazer esse ajuste, por exemplo, não deu conta de eleger o sucessor dele aqui, né? Um prefeito de Palmas. Chegou a ensaiar um apoio ao Eli Borges, depois acabou não entrando efetivamente na campanha, e agora então o Vanderlei tem esse desafio. Então imagino isso. E dentro da base do governo tem alguns candidatos. Bom, a própria Jane é candidata a ter o apoio, antes de tudo, do Vanderlei, né? Aí você tem o próprio Jairo Mariano, que é um cara, em termos de gestão, muito bem sucedido. Secretário, foi secretário de governadoria, foi um grande prefeito de Pedro Afonso com 2 mandatos, elegeu o sucessor, foi um grande seguidor do grande presidente da ATM, o João Emídio, né, que foi o João Emídio mudou a imagem da ATM e o Jairo, ele foi escolhido e deu conta e fez isso, deu continuidade a essa transformação da ATM, que continua agora também com excelente gestão, um jovem prefeito, né, que é o Diogo Borges de Talismã. Então, assim, o Jairo mas é um cara de fora, etc e tal. Tem que ver até conhecido que ponto, em Palmas. Exatamente, até que ponto ele vai. Então, um desafio dele vai ser colocar. Não é uma tarefa fácil o que ele vai se encontrar. Então, eu acho que é mais ou menos Ricardo Aires. Ricardo Aires andou ensaiando, mas parece que deu uma refluída ou deu uma esfriada. Aí tem o Eduardo Siqueira Campos, né? O Eduardo Siqueira Campos, para mim, foi um grande prefeito, né? Historicamente, nós sabemos, tem uma gestão muito boa. Conhece muito de política, é muito articulado e muito inteligente. Agora, ele tem um desgaste principalmente em relação aos líderes, né? Ele tem muitos problemas em relação a isso, e eu acho que a candidatura competitiva dele depende, eu acho que é isso que ele está buscando, de um apoio da máquina do município, né? Ou seja, seria um apoio da própria prefeita Cíntia, que não tem candidato nesse momento, e neste momento tem a Wanda também, né? A Wanda que já foi candidata e tenta também. Então, diz que a Wanda, o Gel e o Eduardo Siqueira querem o apoio da Cíntia. E aí, mas que eu tô te falando, né? Aí vamos ver o que o roteirista do Tocantins vai fazer, porque vai que dá um desdobramento aí e aconteça coisas, enfim, sabe lá o que pode acontecer. Mas nesse momento é mais ou menos essa a leitura que eu faço. Por isso que eu gosto de te ouvir, muito bom. E Luana Ribeiro, teria condições de disputar essa eleição? Tem a Luana, né? A Luana que já foi em 2012, teve como vice um cara bom, né? O Alain Barbiero foi candidato. Eu acho que a Luana tem história, tem experiência, né? Pioneira na construção de planejamento e gestão para uma candidatura, né? Porque isso não era comum, né? Um plano de governo. Sim, verdade. Mas, não é porque tá na minha frente que não tem que dar uma chicotada, não pode falar os defeitos, Kleber. Não, eu acho o seguinte, você tem experiência, tanto escolar, vamos dizer, em casa, né? Com o grande senador João Ribeiro, meu amigo,
um dos maiores políticos que honra esse Estado. Você tem experiência legislativa, sabe como funciona o orçamento, sabe como que funciona, acompanhou várias gestões. Eu acho que o seu desafio, falando aqui de frente para você, é também conseguir um grupo político. Quer dizer, qual o grupo político? Porque assim, eu acho uma eleição majoritária, esse é o grande diferencial. Eu acho que você pode, assim, vamos colocar, por exemplo, Alexandre Guimarães, a grande novidade da eleição 2022. É um cara que ninguém sabia a existência dele e, de repente, entrou e foi ali conversando, conquistando aliados, assim, gastando e mais investindo, mas também conquistando apoio. E, de repente, ele conseguiu lá, entrou e ninguém sabe quem é esse cara e ganhou a eleição, surpreendeu todo mundo. Eu acho que para uma eleição típica, como muitos tentam fazer agora, de Carlos Amastro de 2012, é muito difícil. Eu acho que se você não tiver um grupo muito forte, porque o do Amastro é atípico, por quê? Porque chegou num momento de muito desgaste da política tradicional do Estado, sabe? Tava um lado o seu pai, tava do outro lado, tinha Marcelo Miranda, você tinha o próprio Siqueira, todos os grandes políticos do Estado estavam no momento, inclusive como resultado daquilo que eu falei, que é da profunda crise fiscal do Estado, já dando trabalho, o governo não tem condições de dar aumento, enfim, tinha um monte de problemas já acontecendo. E a população de Palmas é muito crítica. A população, o eleitor de Palmas, eu sempre digo, ele é muito diferenciado, ele é muito crítico e sempre tem uma tendência anti-governo, por isso que é o grande desafio do Vanderlei, o ano que vem. Aí o que acontece? O Amastro surfou nessa onda. Ele via todos os grupos sempre apoiando, tinha seu pai, acho que o Marcelo estava com você, Dona Dulce com você tinha lá o Palácio Araguaia, montou um palanque que para mim ele caiu no primeiro comício, que tinha o TMDB, aquilo ali foi um fim da água picada, e óleo. Quando eu vi aquilo, eu falei assim, acabou a campanha aí. E o Marcelo Leles, se fosse um candidato de oposição, por exemplo, ele ganharia aquela eleição. Eu não tenho a menor dúvida disso. Se o Marcelo Leles fosse candidato pela oposição, não teria Carlos Amastro. Agora, como teve essa estrutura toda, você vê o cara novo, show business. O Amastro eu falo, é o maior vendedor do mundo, né? Um cara assim fantástico em termos de marketing, né? E ele sabe conquistar as pessoas e ele surfou nessa onda. Mas isso é exceção, todo mundo acha que isso é regra. Não é regra, não é você querer, é conjuntura. A conjuntura política permitiu isso. Momento. Então, assim, eu acho que a eleição é muito grupo. Quem conseguir consolidar grupo... E André Gomes? O André, que é o vice-prefeito. Só se o roteirista do Tocantins entrar no meio do caminho e inverter tudo. Ele é lógico, ele tem o partido, o irmão é o presidente regional do partido, mas é uma figura também tão desconhecida em Palmas, praticamente, do ponto de vista político, quanto um novo que está chegando aí, um Jairo Mariano, por exemplo. E ele também, inclusive, foi vereador de fora, foi vereador de Miracema, antes de ser vice-prefeito aqui. Mas, assim, eu acho que ele vai ter de começar a se articular agora. E começa a articular e tentar segurar um grupo. Mas, assim, cara... eu acho que vai ter que ter intervenção do roteirista. Se não tiver intervenção do roteirista, eu não sei. Apesar, assim, sabe, do Eduardo Gomes, você nunca desconfia de nada, né? Porque ele aquele ali, ele é muito habilidoso. Mas, de toda forma, hoje, olhando o cenário hoje, do jeito que eu vejo hoje, não vejo muitas possibilidades ainda de uma candidatura forte, digo, né? Ele seria, por exemplo, o caso do Laurey, se o Vanderlei renunciar em 2026 para ser candidato a senador, o Laurey assume a prefeitura e vira candidato. Essa seria uma possibilidade, que não vai ter. Aqui, agora, esse ano. Quer dizer, ele não vai assumir a prefeitura de Palmas, pelo menos até o roteirista do Tocantins mudar essa história aí. É isso aí. Foi maravilhoso, Kleber, conversar com você. Sempre é muito bom, muito interessante. O tempo passa e a gente nem vê. Principalmente com quem tem muitas histórias para contar. E para encerrar o nosso programa, eu quero que você deixe suas considerações finais. Que pena que está acabando nosso tempo, viu? E falar de política é assim, né? Você tem que falar de política, tem que ter umas 4 horas, né, para gente conversar. Eu agradeço muito sempre assim, o carinho que você tem comigo, sabe que é recíproco, né? É uma amizade grande, já de muitos anos. É um grande prazer de convidar as pessoas a conhecer também o meu trabalho literário, né? O livro está disponível aí, é um livro de contos políticos, muitas histórias,
bacanas aí, também para você entender como funcionam, de certa forma, os bastidores da política também estão nesses contos aí. Agradeço a todos, você, equipe, por me receber e estou sempre à disposição. Muito obrigado a todos. Eu que agradeço, Kleber, é uma alegria. E falando aqui, voltando um pouquinho no seu livro, eu sinceramente, como eu sei que é contos políticos, eu achei que eu ia achar, assim, personagens apenas. E eu vi que são perfis, né? E é uma leitura muito rápida, muito dinâmica. Você pode ler ele separadamente, ou se você quiser ler sequencialmente, como foi o formato que eu li. Mas eu super indico, super recomendo. É pequeno, não demora, eu li assim, ó. E eu tô agora com um hábito novo, tô aprendendo a ler no celular, baixei o Kindle, tô ficando moderna, porque o mundo é assim. Obrigada, gente, foi maravilhoso estar com vocês. Essa foi mais uma conversa com Luana Ribeiro. Até a próxima. Tchau, tchau.